Edilene Lopes, o presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Guiana, nossa vizinha aqui, para tratar de ameaças da Venezuela. Mais cedo ele falou sobre a guerra, no discurso que ele fez na cúpula de líderes da COP28. Edilene Lopes fala ao vivo com a gente, direto de Dubai, onde agora são 2h50 da tarde. Boa tarde para você aí, Edilene. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia Pereira. Oi, boa Edilene. tarde, considerando o horário aqui de Dubai. Estamos 7 horas à frente do Brasil, portanto, neste momento são 2 horas e 50 minutos aqui nos Emirados Árabes. Sim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião hoje às 7 da noite, no horário daqui, 2 da manhã, no horário daí, com o presidente da Guiana. E vai tratar da questão do conflito que existe na região. Conforme a Itatiaia vem acompanhando, na fronteira entre a Venezuela e a Guiana, Venezuela, que é um país vizinho ao Brasil, há um conflito por território. A Guiana administra um pedaço dessa região que há reservas de petróleo nele. E a Venezuela quer reivindicar ou reivindica a administração desse território. Inclusive, neste final de semana, há um referendo na Venezuela para consultar a população se esse território deve ou não ser tomado pela Venezuela. E o Brasil, de certa forma, já entrou nesse conflito, porque enviou militares como reforço para essa área, que é uma região que pode ter um conflito agravado em função da disputa entre esses dois países, a Guiana e a Venezuela, pelo petróleo que existe na região. Lula se reúne às 7 da noite com o presidente da Guiana e não é a primeira reunião que ele realiza bilateral aqui hoje relacionada à guerra. Ao que tudo indica, já houve uma reunião agora com o presidente de Israel para tratar do conflito entre Hamas e Israel. Lembrando que na faixa de Gaza há um refém que tem nacionalidade brasileira e o Brasil quer a liberação desse refém. Então, esse é um dos pontos de negociação, além do cessar-fogo. O Brasil tenta evitar que essa guerra, que esse conflito continue aqui no Oriente Médio. Mas agora tem um conflito mais próximo para tratar e Lula entra também nessa intermediação. Mais cedo, durante o discurso que fez, durante a sessão solene da cúpula da COP28, com a participação de 160 líderes, apenas 5 tiveram a palavra e um deles foi o presidente Lula. O outro que fez a abertura foi o presidente aqui dos Emirados Árabes. Na sequência, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e falou também o príncipe Charles e o presidente Lula, que foi o quarto a ter a palavra. Vamos ouvi-lo. Ele falou sobre guerra e relacionou com a questão climática. Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para a população mais pobre. Depois de fazer essa relação entre a emissão de gases de efeito estufa, que ocorre quando há uma guerra, quando há o lançamento de um míssil, por exemplo, e também um investimento na indústria armamentista que poderia ser feito, por exemplo, na transição energética, Lula falou sobre o não cumprimento de acordos climáticos, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que foi feito em 2015, que estabeleceu uma meta de diminuição de emissão de gases de efeito estufa, aqueles que geram aquecimento global, de forma que a temperatura do planeta aumentasse em no máximo 1,5 graus até o fim do século. Pelo andar da carruagem, os documentos apresentados aqui, será impossível atingir essa meta. E Lula fez uma crítica aos países mais ricos, mais desenvolvidos, que já queimaram muito petróleo, combustível fóssil, para poder se industrializarem, que agora teriam que financiar nos países que estão em desenvolvimento ações de energias renováveis, como, por exemplo, a eólica, a fotovoltaica, a hidrelétrica, muitas delas utilizadas no Brasil. Lula fez essa crítica aos países desenvolvidos e ao não cumprimento dos acordos. Vamos ouvi-lo. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas.
Ouvimos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro discurso aqui na COP28, que é realizado em Dubai, nos Emirados Árabes. Em instantes, Lula deve discursar pela segunda vez. O primeiro discurso foi feito na reunião de cúpula dos líderes, onde apenas 5 falaram, e um deles foi o presidente Lula. E agora será um discurso na reunião dos chefes de Estado. Lula tem ao todo, nesses 2 dias que passa aqui, chegou ontem e tem agendas hoje e amanhã, 26 compromissos. Dentre eles, várias agendas bilaterais, não necessariamente relacionadas à questão climática. De Dubai, nos Emirados Árabes, repórter Edilene Lopes. Edilene Lopes falando ao vivo com a gente de Dubai, com uma qualidade técnica de som, de áudio e imagem perfeita, né, Edilene? Bom trabalho aí para você. 7 horas e 55 minutos.